A paz do Senhor, queridos irmãos, Pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para estudarmos mais um trimestre e hoje iniciaremos o quarto trimestre de 2025, cujo tema é o homem, corpo, alma e espírito. Então, nós queremos aqui pedir para que vocês abram as vossas Bíblias. A nossa lição nos traz o seguinte texto áureo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a nossa lição traz o seguinte texto, dizendo: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura em classe dessa lição, você pode abrir aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28, Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18, versículo 21 até o 23. Então, vamos ler Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes, sobre o mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18, versículo 21 ao 23 diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, portanto do varão foi tomado. Então, meus queridos, essa lição nos apresenta alguns objetivos. 3 objetivos aqui nós podemos mencionar aqui a respeito deste tema. Primeiro, essa lição, ela tem o objetivo de levar os alunos a entender que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Segundo objetivo desse tema é ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. E o terceiro objetivo desse tema é conscientizar sobre a importância da harmonia entre o corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas pode afetar as demais. Então, aqui nós temos este assunto, esse trimestre muito profundo, e você aí tem toda oportunidade de estar conhecendo e aprendendo juntamente conosco a respeito desta lição. Vamos lá então. A introdução da lição diz o seguinte: Deus criou o homem de forma especial com um propósito especial.
como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra, pelo sopro de Deus em seus narizes. Nesse trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Então, aqui nós temos nessa introdução o nosso estudo, né, da antropologia bíblica. Ela começa com uma oração de Paulo pelos Tessalonicenses, da qual ele expressa os aspectos presente e futuro da obra da salvação, que é a santificação e a glorificação. E expressa o que é um dos principais fundamentos bíblicos da composição tricotômica do homem, quando ele diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Deus de paz, que nos santifica integralmente e conserva-nos na esperança escatológica firmada na fé no seu Filho Jesus Cristo, é o Deus Criador que nos fez a sua imagem, como fala em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando ele diz: e criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, antes de nós entrarmos no primeiro tópico aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a imagem de Deus no homem. Gênesis inicia apresentando-nos Deus, dando forma e beleza aos céus e à terra, que era sem forma e vazia. Moisés, ele descreve-nos um cenário de luz em meio às trevas e de organização e vida a partir do nada. Então, tendo feito tudo perfeito, a Bíblia diz, o Criador, na sua soberania, entregou o governo da sua obra a um ser especial, um ser diferente de todos os demais já criados. Animados, porém, não autogovernados, os animais que já povoavam a terra e os céus foram feitos cada um segundo a sua espécie. Já o homem, contudo, trouxe consigo a imagem de Deus, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. É a grande proclamação da criação de um ser autônomo, né? E não autômato, pensante e não meramente vivente. Sensitivo e não meramente instintivo. Então, aqui nós temos a distinção entre o homem e os animais. Ela é verificada nos atos da criação. Em relação ao homem, como diz Gênesis 1, traz a narrativa do que Deus fez. E em Gênesis 2, descortina-se como tudo foi feito por ele, destacando a sua obra distinta. A chave aqui para compreender
tudo isso começa com a descrição da ação verbal anunciada em Gênesis 1 e 26, pois tudo muda na narrativa bíblica quando o homem entra no cenário da história. As expressões haja, a expressão ajuntem-se e a expressão produza, usadas na criação dos animais, dão lugar ao façamos, indicando o concerto da Trindade para uma obra superior a todas as já antes feitas. Então, não sem razão, as Escrituras apresentam em diversos textos o homem em posição distinta e elevada em relação a toda a criação. Então, coube a Davi uma das mais sublimes declarações bíblicas acerca do ser humano, quando ele fala em Salmo capítulo 8, versículo 5, ele diz: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, liberdade, autogoverno, autodeterminação, racionalidade, vontade, sentimentos são características humanas, inalienáveis, saídas perfeitas da mão de Deus, como diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Então o Criador, ele fez o homem para dominar sobre a toda a criação. Gênesis 1 e 26, ali diz: e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, a condição indispensável para isso foi foi dotá-lo dos atributos pessoais já mencionados, todos relativos à sublime característica da imagem de Deus. A imago Dei, tão estudada pela teologia ao longo dos séculos, que ali diz, é relevante, observar que a condição de imagem de Deus é mencionada em relação ao homem depois da queda como motivo de valoração da sua existência, como diz Gênesis 9 e 6. Isso, aliás, é um forte fundamento para a preservação da dignidade humana, que quer dizer o valor que o Criador dá a todas as criaturas humanas, efetivamente demonstrada na relação, na redenção, como diz João 3 e 16. E isso deve levar-nos a compreender espiritualmente e compartilhar o mesmo sentimento de Deus, que não quer que ninguém se perca, como fala 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, e 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Então, quando olhamos aqui agora para a queda e a redenção, o cenário de perfeição foi alterado com a queda. E a desobediência de Adão e Eva, principalmente, principiada por esta, após a negligente conversa com a serpente, instrumentou ali, o instrumento que Satanás usou para enganá-la, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. Como seres morais dotados de livre-arbítrio, o homem e mulher podia decidir entre obedecer ou não a Deus. Então ali a Bíblia fala, e ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Gênesis 2, 16 e 17. Então Deus referia-se, em primeiro lugar, à natureza espiritual do homem. A primeira a ser afetada pelo nefasto pecado, mas também se referia à morte do corpo, que não tardaria a ingressar na história humana.
com a tragédia do primeiro homicídio, que vitimou ali o jovem Abel, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 8. Então, as consequências do pecado foram anunciadas por Deus, né, a serpente, a mulher e ao homem, e efetuou afetou toda a criação, como fala Gênesis 3, 14 a 19. Agora, em relação ao homem, nós vemos que a declaração de fé das Assembleias de Deus, lá de 2025, página 98 e 99, ele diz: a queda do Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade. Isso quer dizer, a natureza moral foi corrompida e o coração humano tornou-se enganoso e perverso. Então, todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados. São inimigas de Deus e escravas do pecado. Então, a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição: corpo, alma e espírito. Então, apesar de tudo, a imagem de Deus no ser humano não foi aniquilada. Foi, no entanto, desfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. Então, para aniquilar os efeitos da queda trazidos pelo pecado do primeiro Adão, Cristo, o último Adão, como homem perfeito, né, consumou na cruz a obra de redenção, suficiente para restaurar a imagem de Deus no homem por inteiro, incluindo o corpo, né? Como fala 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, dizendo: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Também 1 Coríntios 15, 45 a 49, ali diz: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem celestial. Então aqui nós temos a introdução desta lição, né? No primeiro tópico desta lição, nós temos a tricotomia humana. Então vamos ler na lição o que diz aqui sobre a tricotomia humana. Antes de entrarmos na tricotomia humana, eu quero aqui falar um pouquinho sobre essa palavra tricotomia, tá? Tricotomia humana. Na introdução aqui da lição, fizemos referência a duas ou outras visões teológicas relativas à constituição do homem. Então, temos aqui o unitarianismo ou monismo, né? E o dicotomismo. Então, aqui trataremos da doutrina tricotômica, claramente lastreada nas Escrituras e que também pode ser defendida a partir de uma analogia com o ser de Deus, como observa ali Eurico Bergsten, né? Quando diz: Deus, que é trino, criou o homem como um ser tríplice, isso é, composto de corpo, alma e espírito. O Deus trino, isso é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, imprimiu sua semelhança na formação do homem. Então, o teólogo pentecostal também invoca o tabernáculo e as suas três partes de forma analógica ao homem e os seus três elementos, né? Essa mesma analogia são feitas pelo saudoso pastor Antônio Gilberto. No capítulo 4, nós vemos que nós voltaremos a essa analogia quando tratarmos do corpo, né?
Agora, ainda em comparação com a tricotomia humana, nós podemos pensar no aspecto tríplice dos reinos terrenos, que é animal, vegetal e mineral. O leitor, então, ele poderá, a partir de muitos textos bíblicos que aqui serão citados, examinar o quanto a Bíblia refere-se ao espírito e à alma, com clara distinção, sem prejuízo de referências em que os termos aparecem de forma intercambiável ou sinônima, o que não depõe contra a visão tricotômica, mas reforça, pois, como acentua acentua Maier, né? Pearman, ele cita ali, né, também Timóteo, Munion. Então eles dizem, o espírito está entretecido na própria textura da alma. São fundidos e caldeados numa só substância. Então, o que se tem com suficiência clareza é que as escrituras citam inúmeras vezes o espírito e a alma no exercício das suas faculdades inerentes, que se comunica em muitas referências. E não é demais que, às vezes, até se confundam pela íntima e profunda fusão existente entre ambos, como já destacado ao ponto de a divisão só ser distinguida por Deus mediante a sua palavra, conforme Hebreus capítulo, ali conhecida em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Palavra de Deus é apta para discernir, apta para ensinar, vai até na divisão da alma e do espírito, até nas juntas e medulas, né? Então, ali temos essa base. Vamos para a lição agora, no primeiro ponto do primeiro tópico, ali diz, doutrina e teologia. A lição diz o seguinte: a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio e para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Então, a doutrina do homem é conhecida na teologia sistemática como antropologia bíblica ou antropologia teológica, né? Quem estuda teologia aí já passou por esta matéria. E é uma doutrina que se relaciona com todas as demais doutrinas fundamentais, pois toda a revelação está voltada ao tema do relacionamento de Deus com o homem e deste com aquele. Então, assim, o estudo da antropologia leva em conta de início a doutrina de Deus e considera todas as demais doutrinas como a martiologia, a cristologia, a soteriologia e a escatologia. Ali, porque seu campo de estudo engloba a criação, queda e redenção. Como doutrina, a antropologia busca todos os seus fundamentos nas Escrituras e serve-se de reflexões teológicas
formuladas a partir do conteúdo escriturístico. Então, doutrina e teologia bíblica constituem arcabouço da antropologia bíblica ou teológica. Isso quer dizer, em uma visão clássico-ortodoxa, doutrina e teologia podem ser consideradas iguais. Contudo, é possível e até necessário estabelecer uma distinção conceitual entre esses termos, principalmente pelo conceito cada vez mais amplo oferecido à última em nossos dias. Justo Gonzalez, ele apresenta diversos conceitos e empregos da teologia contemporânea, os quais podem ser vistos como um perigoso afastamento da doutrina bíblica à medida que a teologia tem se aproximado cada vez mais da filosofia e também das ciências sociais. Isso tem levado a um universo cada vez mais genérico e diverso de teologias, né? Assim, embora se conheça naturalmente a existência da boa teologia que busca refletir com fidedignidade o que está revelado nas Escrituras, prefere-se, então, aqui, né, inicialmente, e por prevenção, estabelecer um conceito distinto entre doutrina e teologia, considerando esta uma reflexão acerca daquela. Então, diríamos então que doutrina bíblica é o conteúdo bíblico propriamente dito, enquanto a teologia bíblica é uma reflexão sobre esse conteúdo, sendo fiel às Escrituras. O exercício teológico é de inestimável valor. Em resumo, pode-se afirmar que a doutrina bíblica é o ensino que encontramos diretamente do exame das Escrituras, enquanto teologia é a reflexão sobre esse ensino, a qual podemos ter acesso lendo ou ouvindo a produção dos teólogos, né, clérigos ou leigos. Nesse contexto está a antropologia bíblica, a doutrina do homem sistematizada pela teologia à luz do conteúdo escriturístico. Essa sistematização nada mais é que o agrupamento em tópicos dos ensinos bíblicos concernentes ao homem. Então aqui nós temos, né, agora a antropologia. Então temos aqui a antropologia como ciência. Então, antes de prosseguir no estudo da antropologia bíblica, é importante conceituar antropologia e considerar a sua área de atuação como ciência, formada dos vocábulos gregos anthropos, que quer dizer homem, e logia, estudo. A antropologia foi organizada como uma área científica somente no século XIX, tá? Então, o seu objeto de estudo é o homem nas suas vivências, considerando aspectos de organização social, cultural, línguas, hábitos, costume, tradição, etc. Jean Mayer, ele sintetiza o conceito de antropologia como sendo a ciência das culturas de todas as humanidades. Então ali ele diz, né, um dos estudiosos ali, Jean Mayer, um dos estudiosos que consideram que o grande precursor da antropologia foi Heródoto, no século V a.C., o historiador e geógrafo grego, que é considerado o pai da história, né, pelas muitas investigações e registros que fez ao longo de suas muitas viagens por diferentes terras, entre uma diversidade de povo e cultura. Na verdade, diz Jean Mayer, né, Heródoto,
funda a antropologia por meio de um grande número de diligências que fazem do seu inquérito um verdadeiro manual de antropologia regional da antiguidade. Então, o grande avanço, né, das pesquisas de cunho antropológico deu-se no período das grandes navegações protagonizadas pelos europeus a partir do século XV. E foi chamado Era dos Descobrimentos. Tá? O conhecimento de novos povos e culturas desafiou o pensamento dos colonizadores em pleno iluminismo, lá no século XVII até o século XVIII, quando estava em franca valorização a razão humana em detrimento do pensamento religioso medieval. Esse encontro de novos povos levou ao avanço da ciência e ao surgimento de campos de estudos específicos como a antropologia, tendo como primeiros teóricos Émile Durkheim, né, e Marcel Mauss, né, conforme acentua o antropólogo François Laplantine, né? Então, atualmente, a antropologia está dividida em diversos campos. O modelo americano classifica em 4 áreas. Primeira área, nós temos ali a antropologia cultural. Na segunda, a arqueologia. Terceira, antropologia físico-biológica. E a quarta, antropologia linguística. Então, existem outras divisões de estudo nos modelos britânicos, né, e francês, além de realidades peculiares de diversos países, como Brasil, né, onde se pratica mais a antropologia cultural. Enquanto instrumento de pesquisa da realidade dos povos, a antropologia produz achados interessantes para a humanidade. O seu grande problema, contudo, é quando se envereda ali, né, para a discussão da existência humana, a sua origem, propósito e destino. Então, como não há resposta para essas questões fora da Bíblia, os antropólogos nada podem dizer ao homem que realmente faça sentido e responda a grandes dúvidas da humanidade. Enquanto a antropologia bíblica mostra-nos pelas escrituras a história da salvação, que passa pela queda e apresenta a redenção, a antropologia científica, com as suas concepções ateístas e materialistas, permanece presa a um quadro de teorias, incredulidade e caos, né? As suas concepções e conclusões não oferecem qualquer esperança para o homem. E ao negar a criação, o edifício antropológico da ciência humana é construído sob bases insustentáveis. Há um abismo debaixo das crenças antropológicas formuladas à parte da Bíblia, as quais estão infelizmente permeadas em todo o sistema da vida humana, que não presume a existência de Deus e a sua obra, mas rejeita-as. Anthony Hoekman aponta o materialismo como o tipo de antropologista, né, não cristã, mais influente atualmente. Segundo ele, diz, segundo essa ideia, o homem é um ser composto de elementos materiais, sendo sua vida mental, emocional e espiritual simplesmente subproduto de sua estrutura material. Por exemplo, a visão marxista da determinação econômica da história repousa sobre uma concepção materialista ou naturalista da natureza humana. Para o marxista, o homem é simplesmente um produto da natureza. Os seres humanos não foram criados à imagem de Deus. Na verdade,
a existência real do Criador é negada, segundo esse escritor. Então, um outro tipo de antropologia materialista influente, né, em nossos dias é a ideia do homem subjacente dos escritos de Skinner, né? Ele diz ali em sua obra, Além da Liberdade e da Dignidade, Skinner ele sustenta que a ideia de que o ser humano é responsável por sua conduta está enraizada numa tradição que não é mais cientificamente aceitável. Então, o discurso do homem sobre o homem é utópico e sem sentido, limitada ao que vê e divagando em teses frágeis quanto ao que não vê. Então, a humanidade segue em busca de explicações para as suas inquietantes dúvidas existenciais. Sem respostas, a antropologia geral tem se reduzido a contemplar e descrever a existência humana em grupos, as culturas dos povos e as suas organizações em sociedades, em seus arcabouços linguísticos e seus costumes práticos. Quando tenta formular explicações para as grandes questões da vida humana, perde-se no pântano das incertezas. Somente as Escrituras têm a resposta para as mais antigas e inquietantes perguntas do homem, e esse é o grande tema da antropologia bíblica. Agora falando da psicologização da fé. Quando falamos da psicologização da fé, o homem é um ser complexo e não pode ser compreendido à parte da revelação. Por isso, não apenas as equivocadas concepções antropológicas e filosóficas, mas também visões de outras áreas do conhecimento humano, como a psicologia, devem ser encaradas como as devidas reservas, pois sempre conflitarão em diversos pontos com as Escrituras e as verdadeira fé cristã. Então, considerando que as ciências, em geral, não partem do pressuposto de que Deus existe, é uma grande temeridade. Isso é, e tem se mostrado um perigo crescente para a igreja atual. O cristão deixar-se guiar cegamente, né, por abordagens e diagnósticos psicológicos, se estes não podem levar em conta fatores espirituais. Então, se não se pode ter uma concepção antropológica adequada sem considerar o homem na sua integridade, corpo, alma e espírito, como é possível encontrar respostas seguras para os problemas do homem em terapias que não admitem fatores de ordem espiritual? Então, a psicologização da fé é um progresso, é um processo gradual de substituição da fé pela psicologia no ambiente cristão. Psicologizar a fé é tentar explicar e tratar problemas emocionais que têm origem espiritual por meio de teorias e técnicas da psicologia, cujos pressupostos são alheios à verdadeira origem das crises. É negar os efeitos do pecado, como a culpa, buscando soluções terapêuticas sem considerar a necessidade de atitudes espirituais, como o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado. Então, como observa Bailey Davis, ele diz: os cristãos que estudam psicologia geral ou treinam para trabalhar como psicólogos, como pessoas perturbadas, veem como as perspectivas ou cosmovisões da psicologia secular pode torcer o entendimento sobre a natureza humana. Por isso, salienta a necessidade de a verdade psicológica
ser examinada à luz da verdade cristã e não a parte dela. Isso quer dizer, isso não significa dizer que temos que desprezar a psicologia. Não. Conforme Podera Bailey Davis, os psicólogos cristãos notam que todo achado básico nos estudos científicos do comportamento humano reflete um pouco da verdade bíblica ou teológica. Como em outros ramos e arcas da ciência, estudos psicológicos sérios têm sim encontrado explicações para comportamentos humanos, contribuindo para o bem-estar do indivíduo. Aplicar sempre a recomendação paulina: examinai tudo, retende o bem, como diz 1 Tessalonicenses 5:21. Então, aqui Davis ainda ele analisa que as teorias da psicologia secular não explicam as realidades humanas adequadamente. Por quê? Porque são construídas em pressuposições erradas sobre a origem e a natureza das pessoas. Os seus métodos não podem responder às questões essenciais, como as relativas a significado, propósito e condições espirituais dos seres humanos, né? As Escrituras dizem-nos que Caim era do maligno e matou o seu irmão porque as suas obras eram más e as de seu irmão Abel justas, como diz 1 João capítulo 3, versículo 12. A psicologia faria tudo, ou faria todo tipo de diagnóstico da personalidade de Caim, menos essa, né? Então, o psicólogo cristão Jamiel Lopes, ele adverte: a aceitação sem questionamento das práticas psicoterapêuticas nas igrejas pode representar um grande problema. Psicologia e cristianismo são dois caminhos diferentes que parecem próximos, mas que ao mesmo tempo são muito distantes. Há um grande abismo que separa um do outro. A psicologia lida com a natureza do homem, como ele vive e como ele muda. A Bíblia lida exatamente com as mesmas questões. No entanto, os principais ensinamentos da psicologia contradizem ou comprometem muitas vezes os ensinos das Escrituras. Jesus, ele convida, né, os cansados e oprimidos para irem a ele e encontrar descanso para a sua alma, né? Como diz Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. E Pedro pregou arrependimento e conversão para a libertação e alcance de refrigério, como diz Atos capítulo 3, versículo 19, né? Lá numa outra tradução, né, traz o versículo 20 a expressão tempos maravilhosos e alívio, né, o que equivale a paz, alegria e um novo vigor para espírito e alma. Então, antes de expor nossas angústias e tristezas a diagnósticos humanos, nós devemos submetê-las ao crivo divino, como fala Salmo 142, 1 ao 7. Então, nós trataremos, né, um pouco mais dessa relação entre fé e psicologia ainda nesse capítulo, quando falarmos sobre equilíbrio e saúde, no tópico a interação das três dimensões. Então nós temos aqui agora o segundo ponto do primeiro tópico, a tríplice natureza. A lição diz: a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, corpo, alma e espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essas constituições. Primeira divisão, as partes materiais e imateriais. É explicitamente apresentado no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida,
e o homem foi feito alma vivente. Então, meus irmãos, a respeito da tríplice natureza, nós vemos que diversos textos bíblicos fazem referência aos 3 elementos constitutivos do ser humano. Primeiro, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, ali nós somos advertidos a guardar bem a alma. Presta bem atenção. Guardar bem a alma para que ela não se esqueça do que os olhos têm visto. Nota-se claramente a alma como lugar de recordação e reflexão, além de decisão, pois o texto diz mais. E se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, aparece no texto aqui o termo hebraico leb, que quer dizer coração, né? Muitas vezes usado no sentido de alma ou espírito, ou alma e espírito, né? A totalidade da natureza interior ou imaterial do homem, Haris, ele explica aqui quando ele diz, na literatura bíblica, é o vocábulo usado com maior frequência para indicar as funções imateriais da personalidade humana e também o mais abrangente para designá-las, visto que na Bíblia praticamente todas as funções imaterial do homem é atribuído ao coração. Então, de longe, a grande maioria do uso de leb refere-se à natureza interior ou imaterial em geral, ou a uma das 3 funções tradicionais da personalidade: emoção, pensamento e vontade. Ao referir-se à natureza interior, leb, né, pode servir de contraste de algum aspecto relativamente obscuro ou menos visível da natureza humana, como o lado mais público de seu ser. Então pode ser considerado como um reflexo interior do homem, né, exterior. Então aqui nós vemos que Hans Walter Wolff, ele observa que leb é a palavra mais importante para a gramática da antropologia verotestamentária. Na forma mais corrente, aparece ali 598 vezes. Em Daniel, capítulo 7, versículo 15, o profeta afirma: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam, né? Então a referência espírito, ruach, né, não pode ser tida como aleatório, principalmente porque no mesmo texto o profeta refere-se ao que povoava a sua mente, as visões da minha cabeça, ali diz o versículo, né? Então, após se referir ao corpo, espírito e mente, pensamento, visões, estava inquietos, ou seja, todo o interior do profeta. Quando olhamos para Zacarias capítulo 12, versículo 1, que é o clássico texto que fala a formação do espírito dentro do homem, ele diz: fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, mais uma vez, o termo hebraico aqui é ruach, e não nefes, né, que é a alma, né? Então, em Mateus capítulo 10, versículo 28, nós temos a declaração de Jesus acerca da distinção entre a parte mortal, corpo, e a imortal do homem, que representa pela alma ali, né? Então, ali diz: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, analisaremos mais detidamente esse versículo, capítulo 5, quando trataremos especificamente da alma, tá?
Também reforça o aspecto tríplice da constituição humana o fato de Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, tinha semelhantes elementos como se observa em diversos textos dos evangelhos. Por exemplo, em Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus, estando na cruz e antes de expirar, entregou ao Pai o Espírito. Isso quer dizer, o pneuma. Tá? Lá em Lucas capítulo 24, versículo 39, já ressuscitado, agora aparece aos discípulos e afirma ali: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Trocai-me e vede, pois, um espírito não tem carne nem ossos. Como vede que eu tenho? Isso disse porque os discípulos pensavam estar vendo um espírito, como diz capítulo 24, versículo 37. Né? Já em João capítulo 12, versículo 27, Jesus ele afirma: agora a minha alma, está se referindo ao psique, está perturbada. Então, na sua oração, no Getsêmani, ele fala da angústia da sua alma. Mateus 26 e 38 ali diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, meus queridos, o que se pode concluir diante dessas e de tantas outras citações de espírito e alma como elemento distinto, é que considerar o mesmo componente é mais uma escolha hermenêutica do que um exercício exegético correto. Rejeitar a literalidade do texto, preferindo entender que o uso dos termos ora espírito, ora alma, né, sempre se dá de forma aleatória, intercambiável e sinônima. Não é seguramente o caminho mais adequado, principalmente para mais adiante o estudante da Bíblia há que se deparar com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que faz a citação de espírito, alma e corpo em continuidade textual e sem nenhuma indicação de sinônimo ou sinonímia, né? E ainda haverá o já citado texto de Hebreus capítulo 4 e 12, que menciona a divisão entre a alma e o espírito, a tríplice natureza, então, está, portanto, bem solidificada nas Escrituras. Vamos lá para o terceiro ponto. Aqui diz físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte material que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2 e 7, alusivo ao homem, é Shaim, né? No plural, permitindo a expressão literal fôlego de vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então, o espírito, né, físico e espiritual, aqui de Gênesis 2 e 7, ele apresenta Deus formando o homem do pó da terra, né, que é a parte física, e sendo ele o espírito, como diz João capítulo 4, versículo 24. E o pai dos espíritos, né? Hebreus capítulo 12, versículo 9. Soprando ali o fôlego de vida, fazendo o homem uma alma vivente. Então, o sopro é o elemento espiritual que torna o homem um ser vivente, diferente de todos os animais com uma alma racional, afetiva e volitiva. A faculdade da consciência, que só o ser humano possui, entranhada na sua
substância espiritual, também se soma aos fatores que o distinguem dos animais. Por outro lado, os homens também são distintos dos anjos, que são seres espirituais reais e distintos, mas imateriais e incorpóreos fisicamente. Então, são espíritos ministradores, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quanto aos animais, são físicos e não espirituais. A alma dos animais é restrita ao corpo e esvai-se com ele no momento da morte, como fala Levítico capítulo 17, versículo 11, né? Diz, a alma, vida da carne, está no sangue. Então o homem tem vida consciente e racional, enquanto a vida dos animais é inconsciente, como acentua o pastor Antônio Gilberto. A alma do homem tem inteligência consciente, ao passo que a chamada inteligência, né, e argúcia dos animais é puramente instintiva, não racional. Então, referindo-se a Gênesis capítulo 2, versículo 7, o pastor Antônio Gilberto, ele explica que na citada passagem do vocábulo vida, sharim, né, está na forma plural no hebraico, certamente indicando as vidas do espírito, da alma e do corpo humano. Então, o nosso corpo põe-nos em contato com a matéria, isso é, com o mundo material. A nossa alma põe-nos em contato com o próximo, com o mundo social. E o nosso espírito põe-nos em contato com Deus, com a esfera do espiritual. Ensina. Então, quanto à dicotomia, o mestre pentecostal acentua. Isso é doutrina de homem. Só porque eles não entendem certas coisas, conclui que ele não existe. Fiquemos aqui somente com a palavra de Deus. Então, a respeito da relação entre as três substâncias que compõem o homem, nós vemos a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela sintetiza. O corpo é o invólucro do espírito e da alma. Contudo, o homem é um só, e não cada uma de suas partes, mas a totalidade delas, uma unidade. O homem na pluralidade, espírito, alma e corpo. É uma pluralidade na unidade. A alma e o espírito são elementos espirituais incorpóreos e invisíveis. Ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis. No segundo tópico, aqui nós temos o título A Distinção entre Alma e Espírito. Então a lição, aqui o primeiro ponto fala sobre a alma, né? No hebraico, nepesis, né? E do grego, psique. A alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1 e 20. Alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Então, a referência à alma vivente de Gênesis capítulo 2, versículo 7, feita em relação ao homem, é comum à expressão utilizada para
os animais, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20 e o versículo 30. Entretanto, é preciso analisar a distinção do termo quando empregado em relação ao ser humano, dado o seu componente espiritual. Assim como diversos outros termos bíblicos, alma é uma palavra polissêmica, ou seja, tem vários sentidos, né? O que é uma palavra polissêmia? O que é polissêmia? É derivado do grego de poli, muitos, e semeion, que significa sinal ou sentido. Então, a polissêmia se refere, portanto, à variedade de sentidos que pode ser encontrados em um símbolo ou texto, em particular no campo da teologia, nas passagens bíblicas. Então, o significado aqui depende do contexto em que está inserida. Isso se dá principalmente no Antigo Testamento, pois, conforme explica Hans Walter Wolff, o hebreu diz que uma só mesma palavra onde nós precisamos usar termos muito diversos, né? Então, o hebraico nefesh, né? Nefesh, e do grego psique, e do latim anima, no texto bíblico, a palavra alma aparece 755 vezes, somente no Antigo Testamento, sendo a primeira dela em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Então, com o sentido de ser vivo. Então, aliás, é bastante comum o uso do termo para significar vida, tá? Em geral, incluindo a dos animais, como fala em Provérbios capítulo 7, versículo 23, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua nefesh, né? Contra a sua vida. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 23, também fala nefesh, mas ali está se referindo alma. É o sangue, a vida animal. Então, também deve ser observado que nefesh, né, é usado diversas vezes para referir-se à pessoa, como em Levítico 24 e 17. Então, a distinção da alma humana é vista no processo criativo, pois foi diferentemente dos animais que foram criados por uma ordem verbal divina. O homem recebeu o sopro divino, né? Como observa Wolff, esse vento, Neshama, né? É a força vital do ser humano dada por Deus, e é com esse sopro de que o Criador molda a Ruach, que é o Espírito, no interior do ser humano. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Então, assim a alma do homem criada à imagem de Deus é distinta da dos animais, pois é uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Daniel capítulo 12, versículo 1, Mateus capítulo 25, versículo 46 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ali diz, nós temos, sendo dotado de faculdades próprias, como o intelecto ou razão, a sensibilidade, ou sentimento e vontade ou volição. Essas características estão intimamente ligadas ao fato de o homem ter sido criado para relacionar-se com o Criador e com os seus semelhantes, e ser o representante de Deus perante todo o restante da criação. Entendemos, ademais, que é nisso que consiste o significado da imagem de Deus, né? Outorgado ao homem, como explica Timóteo Munion, que ele diz, a imagem de Deus pertence à nossa natureza moral, intelectual e espiritual. Explicando melhor, a imagem de Deus na pessoa humana é algo que somos e não algo que temos ou fazemos.
Esta opinião está em perfeito acordo com o que já estabelecemos como propósito de Deus na criação da humanidade. Primeiro, o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. E segundo, relacionamos-nos com outros seres humanos e temos a oportunidade de exercer o domínio apropriado sobre a criação de Deus. A imagem de Deus em nós ajuda-nos a fazer exatamente essas coisas. Agora, no segundo ponto, diz o Espírito. Do hebraico, ruach, e do grego, pneuma. O Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia e comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que, por sua vez, a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. Então, quanto ao espírito, né, no hebraico quer dizer ruach, no grego pneuma, é a principal dimensão do ser humano, a parte mais íntima do ser. E é por meio dele que mantemos comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e também o adoramos, como diz João capítulo 4, versículo 23 e 24, e Hebreus 12, 9. Como entidade espiritual, é inseparável da alma. Paulo, ele menciona essa parte material do ser humano como homem interior, em contraste com o corpo, né? O homem exterior, como ele diz lá em Romanos capítulo 7, 22 até o 25, e 2 Coríntios capítulo 41, versículo 16 até o 18. Então, o espírito não é o fôlego, como esclarece o pastor Antônio Gilberto. A respiração é um processo para a admissão do oxigênio para que vivam as células orgânicas do corpo. O espírito identifica o homem, a criação espiritual, e dá-lhe consciência de Deus. Então, à luz das Sagradas Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. Então, aqui nós vemos, né, o aspecto mais alto da personalidade humana. No terceiro tópico, aqui nos diz o seguinte: a interação das três dimensões. Quando falamos sobre a interação das três dimensões, aqui antes de nós entrarmos no primeiro ponto, aqui nós precisamos compreender, né, compreender o homem como um ser tripartido é fundamental para entendê-lo como um ser integral, né, no qual há íntima correlação entre espírito, alma e corpo. Isso, como já destacando, contribui para que haja o equilíbrio vivencial que não despreze quaisquer das substâncias, assim como a criação completa e perfeita em todos os seus aspectos. A redenção resgata o homem por inteiro, o que há de consumar-se na glorificação, com a transformação do corpo, como já assinalado. Por enquanto vivemos nesse tabernáculo, nossa casa terrestre, como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, em meio a fraquezas e imperfeições,
é a forma como vivemos aqui nesse corpo, que definirá nossa eternidade, como diz Gálatas 2:20. Então vamos lá. Primeiro ponto diz: corpo, afeto e somatização. A lição diz o seguinte: o corpo, que no grego quer dizer soma, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente, manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, hebraico, leb, grego, cardia. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimos de alma, Salomão bem identificou essas interações ao afirmar: o coração alegre formoseia o rosto, o coração com saúde é a vida da carne, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Identificamos como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados, E como se multiplicam em nossos dias. Então, do grego, soma, o corpo, como já definimos, já definido aqui, é a parte material do ser humano, comumente chamado de invólucro, do espírito e da alma. É a sede dos sentimentos por meio dos quais a alma explora o mundo exterior. É o corpo que nos põe em contato com o mundo físico. Ele sempre integrará o homem, exceto durante o chamado estado intermediário, isso é, o tempo em que o corpo permanece no túmulo. Diante desse papel de expressão dos atributos interiores do homem, o corpo está sujeito a reações positivas e negativas, alegria e tristeza, coragem e medo, prazer e dor. Tudo isso se reflete em comportamentos corpóreos ou linguagem corporal. Então, o vocábulo mais utilizado pela Bíblia como origem dos afetos, inclusive os que se expressam por intermédio do corpo. Coração, leb, no hebraico, e cardia, no grego. Então, na maioria das vezes que é usado em linguagem figurada, tem o significado apenas de alma, e em outras vezes refere-se a todo o interior do homem. Numa longa e profunda análise do termo leb, do Antigo Testamento, Walter Wolff, ele vê coração como inúmeros sentidos. Por exemplo, desejo e aspiração, ideias secretas, funções intelectuais, irracionais, consciência, repositório de saber e recordação, memória, pensamento, consideração, reflexão e deliberação. Conhecer e escolher, julgamento, intelecção e violação, consciência moral e decisões da vontade. Então observe, portanto, tanto faculdade da alma quanto do espírito. Então o corpo está sempre em interação com as substâncias imateriais. Quando olhamos para Provérbios, capítulo 14, versículo 30 e Provérbios capítulo 15, versículo 13, Salomão retrata as relações entre sentido e corpo. Como nós lemos aqui, ele diz: o coração com saúde é vida da carne, é a vida da carne. Em outro texto, o coração alegre formoseia o rosto. Também Provérbios capítulo 17, versículo 22, o rei de Israel alterna entre reações positivas e negativas do corpo em decorrência aos sentimentos. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, apesar da linguagem poética, compreende-se que o escritor bíblico referia-se a fenômenos físicos originados na alma, assim como fez Davi em diversas ocasiões, como quando mencionou que os seus olhos, a alma e o corpo estavam consumidos de tristeza, a vista gasta, a força reduzida e os ossos enfraquecendo-se, quando fala lá em Salmo
31, versículo 9 e 10. Ou ainda quando se referiu ao envelhecimento dos ossos e a perda do humor, lá em Salmo 32 e 3. Então, de fato, emoções e sentimentos têm o potencial de afetar diretamente o corpo, alternando as suas funções biológicas e fisiológicas, produzindo sintomas como a perda do apetite e do sono. Mesmo que emoções e sentimentos não causem enfermidades, né, físicas ali diretamente, e o prolongamento de funções, como as já citadas, que é perda de apetite e sono, pode levar ao desencadeamento de doenças no sistema orgânico. Assim, esses e outros fatores são vistos como causadores das chamadas doenças psicossomáticas mais identificadas a partir do século XX, né? Esse termo psicossomático é a função das palavras de origem grega, psico mais somático, ou seja, de funções da alma, que é o psique, que se manifesta, ou somatização do corpo, que é soma, né? Então, ali, segundo Rafael Santos Barbosa, a primeira aparição do termo psicossomático teria ocorrido em 1818, através do professor de psiquiatria, né, alemã, né, Johann Christian, né, Reinhold, né, que enfatizou a relação bidirecional entre corpo e mente. E acrescenta que a discussão sobre essa questão, entretanto, são mais remota, mesmo que esse termo específico não tenha sido utilizado diretamente. Então, as doenças psicossomáticas são aquelas que têm um componente psíquico. São as manifestações, né, são a manifestação das doenças orgânicas provocadas por problemas emocionais, nervosismo, depressão, etc. Quando somatizadas, temos a consciência de que forçamos além da conta uma emoção. Então, daí as consequências como um resfriado, uma diarreia, um herpes ou uma enxaqueca. Então, o corpo expressa, põe para fora as emoções que, por vezes, escondemos de nós mesmos, por meio de gestos, mímicas, contraturas, né? Calor, tremor, né? Dores de barriga, sustos, travamento dos dentes, enfim, tantas e tantas demonstrações físicas, né? Ainda Gabi cita, né, o médico José Humberto Moromizato, especialista em doenças psicossomáticas, segundo o qual inúmeras outras doenças podem ser ali provocadas por problemas emocionais, fatos negativos que ficam gravados em nosso inconsciente, citando moléstias como infarto, pressão alta, bronquite, asma, gastrite, colite e úlcera. Tá? Agora temos aqui o segundo ponto do terceiro tópico, equilíbrio e saúde. Aqui diz o seguinte: da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, natural ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Ou viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e racionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situação clínica diagnosticada, mas quando o problema tem origem espiritual, como crise produzidas por pecados não confessados,
Os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Então aqui nós temos o equilíbrio e a saúde. Assim como o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito, esse também sofre em decorrência dos problemas físicos, que podem ser naturais, ou seja, não diretamente provocados ou decorrentes de ação ou negligência pessoal. Então, quando falamos aqui, há doenças contraídas de forma totalmente alheia à conduta do indivíduo, como as que são transmitidas por meio da água, alimento, mosquitos, etc. Mas há também o processo de degeneração natural, que tem a ver com o desgaste de tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano, inevitáveis com o envelhecimento. Há, contudo, doenças causadas ou agravadas por maus hábitos, principalmente alimentares, falta de higiene, sedentarismo e vícios. Então, qualquer que seja a causa, as doenças têm o potencial de tirar a alegria, abater a alma. Cuidar bem do corpo portanto, um fator determinante para uma vida saudável na sua integridade. E isso diz respeito, inclusive, a não entregar o corpo à prática do pecado, pois há uma interação direta entre a alma e o espírito e a estrutura material. Então, o apóstolo Tiago cita a língua, que mal usada contamina a pessoa por inteiro, lá em Tiago capítulo 3, versículo 6. E é preciso, meus queridos, observar quando os problemas emocionais decorrem de causas espirituais, como pecados, sejam eles praticados com o corpo, a alma ou o espírito. Dado aqui o grande aumento dos transtornos mentais, cresce cada vez mais e de forma indiscriminada o uso de medicamentos como os antidepressivos e ansiolíticos, Então, recorrer a medicamentos sem levar em conta a verdadeira origem dos problemas da alma pode piorar o quadro em vez de dissipá-lo. Tanto o corpo pode estar padecendo em função de iniquidades, quanto a alma pode estar afetada por transgressão e resistência em arrepender-se e mudar de atitude. Então, quando transtornos de humor, por exemplo, têm origem em comportamentos de rebeldia, iras, intrigas, maledicências e outras práticas sustentadas em pecados enraizados no espírito ou na alma, medicamentos não podem trazer a solução. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo recomendou a mortificação da carne e o abandono de todo tipo de pecado. Citou a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes, a mentira, e receitou como remédio a misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o perdão e o amor, como fala Colossenses 3, 5 a 15. Então, o resultado é o cenário interior de paz e abundante alegria, Quando o distúrbio tem origem espiritual, como crises produzidas por pecado não confessado, arrependimento e abandono da prática pecaminosa são essenciais para a verdadeira cura. Nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Isaías 53, versículo 4 e 5, Efésios 4 e 31, Colossenses 3 e 8 e Tiago 4, versículo 6 a 10. Então, o cristão, portanto, precisa ser cauteloso em não recorrer aos remédios antes de considerar se os seus problemas emocionais são ou não de origem espiritual. Mesmo a proposta de muitos de integrar psicologia e fé cristã precisa ser encarada com muita cautela. Erwin Lutzer
ele propõe uma interessante fronteira ao referir-se à discussão acerca das propostas de integração entre psicologia e Bíblia. Primeiro, pessoalmente acautelo-me com as tentativas de integração. Não encontro base bíblica para fazer distinção entre um problema espiritual e o outro psicológico. Basicamente, os problemas psicológicos, a menos que tenha causas físicas ou químicas, são espirituais. Ou além das escrituras, poderíamos encontrar uma melhor análise das necessidades humanas, juntamente com o remédio sobrenatural. Segundo escreve Pedro, o poder divino do nosso Senhor nos concedeu tudo que é necessário, tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Como em tudo na vida é preciso que haja equilíbrio, quando o cristão enfrentar distúrbios psíquicos, se por um lado não é razoável a busca de medicamentos para a solução de todo e qualquer tipo de problema emocional, por outro lado, não se pode desprezar a necessidade de acompanhamento médico e psicológico em situação diagnosticadas clinicamente. Então, como alerta, o pastor e psicólogo Maurício Ferreira Brito, não podemos materializar tudo e nem espiritualizar. O problema pode ser originado em fatores físicos ou químicos. Mesmo assim, devemos levar todas as coisas ao conhecimento de nosso Deus, rogando-lhe o seu favor, pois a bênção de que precisamos por meio do uso de medicamentos ou não está nas mãos dele. Então, é preciso considerar, por fim, que o uso de medicamentos não é a primeira alternativa, mesmo quando os fatores não forem de ordem espiritual. Há transtornos emocionais que podem ser evitados, minorados ou vencidos com a mudança de comportamento em nosso cotidiano. Bons hábitos alimentares, tempo regular de sono, a prática de exercício físico e relacionamentos saudáveis são santos remédio. Então, falando, ao podcast Jesus Cop, o psiquiatra cristão Felipe Batistella, ele trata dessas condutas e faz uma afirmação que deve ser muito levada em conta diante do crescente consumo de ansiolíticos e antidepressivos. O médico, ele disse que quanto mais estuda, menos remédio prescreve para os seus pacientes. Então, para que não se conclua que essa cautela quanto ao uso indiscriminado de medicamentos para tratar de problemas emocionais seja coisa de crente, basta consultar fontes seculares, como o livro Voltando ao Normal, do renomado psiquiatra norte-americano Allen Frances, que faz o alerta para o excesso de diagnóstico e a medicalização da vida. E afirma ele, dizendo, a melhor forma de lidar com os problemas da vida diária e resolvê-los de maneira direta ou esperar que vão embora, em vez de medicalizá-los com um diagnóstico psiquiátrico ou tratá-los com um comprimido, recorrer de modo prematuro a medicamentos provoca um curto-circuito dos caminhos tradicionais da cura natural e renovadora. Isso é, buscar o apoio da família, dos amigos e da comunidade, fazer as mudanças necessárias na vida, descarregar o excesso de estresse, dedicar-se a hobbies e interesses, aos exercícios, ao descanso, a distrações, a mudança de ritmo, etc. Então, superar problemas sozinho normaliza a situação, ensina novas habilidades e traz o indivíduo para perto daqueles que o ajudam. Então, o Dr. Allen Frances, ele faz uma crítica bem pontual
e fundamentada do DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que ampliou as hipóteses diagnósticas, né, o que ele chama de inflação diagnósticas. Francis afirma que milhões de indivíduos sadios têm sido prejudicados por diagnósticos equivocados, tratamento desnecessários e medicalizações em excesso, e aponta para abusos da medicina e da indústria farmacêutica. Então, temos a conclusão aqui. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, é poderoso para, num mundo tão conturbado, agitado e cheio de contradições, dar-nos sabedoria e vigor no espírito, na alma e no corpo, a fim de vivermos saudáveis e servi-lo com todo o nosso ser. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos para o nosso questionário, revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: como é conhecida a doutrina do homem no campo da teologia sistemática? Resposta: no campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. Segunda questão: a que perguntas milenares a doutrina do homem responde? Resposta: responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Terceira questão: qual o significado de tricotomia? Resposta: a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano: corpo, alma e o espírito. Quarta questão: qual a distinção entre a alma dos animais e a alma do homem? Resposta: a distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, Gênesis 2 e 7. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal, Daniel 12, 2. Mateus 25 e 46, Lucas 16, 22 a 25 e Apocalipse 24. Quinta e última questão: como conceituar espírito? Resposta: do hebraico, ruach, e do grego, pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Amém? Assim nós terminamos essa primeira lição do nosso quarto trimestre de 2025. Convido você a estar se inscrevendo em nosso canal, né? Ativando o sininho ali e também compartilhando, né, os nossos vídeos aí para em suas redes sociais, para que nós possamos aí estar fazendo mais e mais para o Senhor. Nos ajude aí, compartilhe e esteja aí também comentando, né? Deixando aí sua parcela de cooperação aí em nosso trabalho. Que Deus os abençoe. Pai querido, na tua presença, Deus, queremos te agradecer por mais este estudo, por mais esse tema referente ao homem, Senhor, em suas divisões, corpo, alma e espírito. Deus abençoa cada aluno, abençoa cada professor que estará preparando a sua aula, Senhor, para estar ministrando em suas salas de escola bíblica dominical. Também abençoa cada um que estará ouvindo este estudo. É o que nós te agradecemos, Deus, e te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.